Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Arlon observava Elan à sua frente, os olhos dela brilhando sob a luz suave das velas. A cozinha estava preenchida pelo aroma acolhedor do molho de tomate caseiro que ele havia preparado em um dos rituais que criaram ao longo dos anos de relacionamento. Eles tinham pequenas tradições que transformavam noites comuns em memórias especiais: cozinhar juntos, escolher um vinho com calma e terminar a noite conversando longamente sobre tudo e sobre nada. Era esse tipo de conexão que Arlon mais valorizava, e uma intimidade tranquila construída ao longo do tempo, onde cada olhar e gesto tinha significado, sem necessidade de explicação. Naquela noite, tudo parecia seguir o roteiro de sempre. O jantar foi preparado com carinho, o vinho escolhido com cuidado, e a conversa fluía leve, cheia de risos e histórias compartilhadas. Arlon falava sobre um cliente difícil no trabalho, enquanto Elan ouvia, apoiando o queixo na mão e sorrindo de lado, e ela gostava de ouvi-lo reclamar do escritório. Sempre havia um toque teatral nas descrições dele que a faziam rir. Então, no meio de uma pausa confortável, Elan girou a taça de vinho entre os dedos e disse, num tom casual: "E se a gente convidasse a Isolde para passar uma noite com a gente?" As palavras atingiram Arlon como um estalo, quebrando a atmosfera acolhedora. Ele piscou, sem saber se tinha entendido direito. "O quê?" perguntou, rindo confuso, esperando uma explicação. Elan arqueou uma sobrancelha, ainda sorrindo. "A Isolde, você sabe, e só para apimentar um pouco as coisas." O silêncio se alongou um segundo a mais do que o normal. Arlon soltou uma risada seca, tentando levar na brincadeira, apesar do desconforto. "Ah, claro, porque nada diz noite romântica como meu melhor amigo sentado à mesa", e brincou, fingindo estar mais à vontade do que realmente estava. Elan girou o vinho na taça, o líquido vermelho dançando sob a luz baixa. "Não estou falando de jantar", e ela esclareceu, com um sorriso enigmático nos lábios. A taça de Arlon ficou suspensa no ar por um instante antes de ele pousá-la devagar na mesa. O peito apertou levemente, um peso inesperado crescendo por dentro. Ele conhecia Elan o bastante para saber que as palavras dela nunca eram aleatórias, e ela gostava de testar limites, de jogar provocações no ar e observar as reações das pessoas. Mas havia algo diferente naquela noite. Era sutil, mas impossível de ignorar. "Você está brincando, né?" ele insistiu, tentando soar despreocupado. Elan sorriu, mas não respondeu de imediato, apenas o observou, tempo suficiente para a dúvida começar a se instalar na mente dele. "Talvez", ela disse por fim, dando um gole no vinho sem desviar o olhar. Arlon tentou rir de novo, mas o som saiu forçado. "Ótimo, porque eu já ia perguntar se você não está bebendo vinho demais ultimamente." Elan deu uma risada rápida, como se achasse engraçada a reação dele. "Relaxa, amor, é só uma ideia." Mas a ideia ficou entre eles como uma sombra sobre a mesa perfeitamente arrumada. Arlon tentou manter o clima leve depois disso, mas algo dentro dele não conseguia mais voltar ao que era antes, como se um nó tivesse se formado no peito, apertando toda vez que Elan lhe lançava um daqueles olhares misteriosos. A noite seguiu com mais vinho e conversas que tentaram, sem sucesso, resgatar a leveza inicial, mas o que foi dito não poderia ser esquecido. As palavras de Elan ainda ecoavam na mente de Arlon, como um sussurro persistente que ele não conseguia ignorar. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não conhecia completamente a mulher à sua frente. No dia seguinte, acordou com o som da chuva batendo na janela. O quarto estava escuro e tranquilo, mas algo dentro dele parecia fora do lugar. Arlon virou-se na cama, sentindo o calor suave de Elan ao seu lado. Ela dormia profundamente, os cabelos espalhados pelo travesseiro, a respiração calma e regular. Ele a observou por um instante, procurando qualquer resquício da noite anterior em seu rosto adormecido, e nada. Nenhum sinal de inquietação, nenhum traço de que algo diferente tinha acontecido. Mas, por dentro, aquele peso permanecia. Fechou os olhos, tentando ignorar o pensamento que o acompanhava desde o jantar. Afinal, era só uma piada, certo? Ele conhecia Elan, sabia que ela gostava de provocar,
de jogar palavras ao vento só para ver como as pessoas reagiam. Mas havia algo no jeito como ela falou, no brilho dos olhos, no silêncio que ficou depois. Algo que impedia a Arlon de simplesmente tratar como uma brincadeira qualquer. Levantou-se com cuidado para não acordá-la. No corredor, o cheiro de café fresco já se espalhava pela casa. Desceu as escadas ainda tentando organizar as ideias. O relógio na parede marcava cedo, mas ele sentia como se nem tivesse dormido. Na cozinha, preparou 2 xícaras de café, deixando uma sobre a mesa para Elan. Sentou-se segurando sua caneca, encarando o líquido escuro, e a pergunta que tentava evitar voltou à mente: e se a gente convidasse a Isolde? Engoliu seco. A porta rangeu suavemente quando Elan entrou na cozinha, vestindo uma camiseta larga e com os cabelos bagunçados. Ela parecia tranquila, bocejou e pegou a xícara de café sem notar o olhar atento de Arlon. Você acordou cedo, e disse, a voz ainda sonolenta. Arlon forçou um sorriso. Não dormi muito. Ela tomou um gole de café e sentou-se à frente dele. Tem alguma coisa errada? Ele a analisou por um momento, procurando qualquer sinal de que ela também estava pensando sobre aquilo, mas Elan parecia normal, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Hesitou antes de falar. Sobre o que você disse ontem à noite. Elan levantou os olhos para ele. O que tem? Arlon soltou uma risada curta, tentando aliviar a tensão. Sobre a Isolde. Ela piscou, como se tentasse se lembrar, até que um sorriso discreto surgiu nos lábios. O que tem? Um frio percorreu a espinha dele. Você estava brincando, né? Ela inclinou a cabeça, estudando como se decidisse o que responder. E se eu não estivesse? A resposta saiu casual, mas para Arlon foi como um soco no estômago. Ele piscou algumas vezes, tentando entender se ela só estava provocando ou se havia algo mais. Então, e você estava falando sério? A voz saiu mais tensa do que ele queria. Elan sorriu de um jeito que não acalmou em nada seus nervos. Talvez. Ou talvez eu só quisesse ver como você reagiria. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Mas por quê? Ela pousou a xícara devagar, entrelaçando as mãos. Arlon, você nunca pensou em tentar algo novo? Perguntou num tom leve, quase inocente, mas o efeito sobre ele foi perturbador. Não sei do que você está falando. Ela suspirou, como se explicasse algo óbvio. Quero dizer, talvez sair do comum, explorar novas possibilidades. A tensão no peito de Arlon aumentou. Eu achava que estávamos bem. Estamos, Arlon, garantiu ela, mas, e se pudéssemos ser ainda melhores? Ele a olhou tentando entender o que realmente se passava por trás daqueles olhos calmos. O café dele já esfriava, mas ele não conseguia se mexer. A casa estava silenciosa, mas dentro dele, parecia que algo gritava. O café da manhã acabou sem resposta. Elan continuou sorrindo, jogando palavras ao vento, mas alguma coisa tinha mudado e a sensação de normalidade que Arlon tentava manter tinha se despedaçado na frente dele, como vidro trincado prestes a quebrar de vez. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Não houve brigas, discussões ou confronto direto, mas o silêncio falava mais alto que qualquer palavra. Arlon sentia a presença de Elan ao lado, mas a distância entre eles nunca parecerá tão grande. Os dias eram cheios de pequenos momentos juntos, olhares no café da manhã, mensagens bobas ao longo do dia, o costume de se enroscar no sofá para ver um filme ruim e rir juntos, e agora, tudo isso parecia forçado. Arlon tentava agir como se tudo estivesse bem, mas sua mente voltava, repetidas vezes, àquela conversa, e se pudéssemos ser melhores? Essas palavras ecoavam dentro dele. Melhor como? Melhor por quê? Alguns dias depois, durante um jantar improvisado na cozinha, Arlon percebeu o quanto aquela sombra tinha se instalado entre eles. Elan cortava pedaços de frango grelhado em silêncio, enquanto ele encarava o prato, sem apetite. Sentia o peso das palavras não ditas pairando no ar.
Você está diferente, ela disse de repente, sem levantar os olhos. Arlon piscou, pego de surpresa. Eu? Ela levantou o olhar e sorriu de leve, mas havia algo na expressão dela que fez Arlon estremecer. É, você. Ela apoiou os talheres no prato e se inclinou levemente para a frente. Desde aquela conversa. Ele tentou rir. Talvez porque aquela conversa foi inesperada. Elan ergueu as sobrancelhas, como se aquilo fosse uma reação óbvia. Foi só uma ideia, Arlon. Ele largou os talheres e finalmente a encarou. Foi mesmo? O silêncio que se seguiu disse mais que qualquer palavra. Ela pegou a taça de vinho, passando o dedo pela borda. Só acho que, às vezes, a gente fica preso numa rotina e esquece que existem outras formas de viver, de sentir. Um arrepio subiu pela espinha de Arlon. Outras formas de sentir? Elan respirou fundo, escolhendo as palavras. Estou dizendo que talvez estejamos seguindo um caminho previsível demais. Não significa que eu não te amo, só que talvez haja algo mais. Arlon a encarou por um longo momento e, então, percebeu o que realmente estava acontecendo. Não era sobre a Isolde e nunca foi. Elan não estava testando os limites do relacionamento, estava testando o próprio coração. E Arlon não tinha certeza se queria ouvir a resposta. A casa estava silenciosa, só o som abafado da chuva nas janelas. Elan chegou do trabalho, tirou os sapatos na entrada e sentiu o cheiro inconfundível de pizza no ar. A cena que encontrou na sala parecia um convite para uma noite casual, em mesa arrumada com velas acesas, taças de vinho já servidas e uma pizza recém-saída do forno. Arlon estava sentado no sofá, relaxado, bebendo vinho como se tudo estivesse normal. Ela levantou a sobrancelha, intrigada. O que é tudo isso? Arlon lhe deu um sorriso que a fez hesitar por um momento. Apenas um jantar para nós dois. E para uma convidada. Uma convidada? Ela estranhou. Ele assentiu, casual. Pensei no que você disse sobre tentar algo novo. Um frio percorreu o corpo dela. Como assim? Arlon tomou mais um gole de vinho antes de responder, como se saboreasse não só a bebida, mas o momento. Convidei alguém para comer com a gente. A tensão no ambiente ficou palpável. Quem? Ela perguntou devagar, misto de confusão e desconforto na voz. Ele sorriu. A Isolde. O coração de Elan disparou. O quê? Sim, sua melhor amiga. Achei que seria um bom ponto de partida para essa ideia que você mencionou. A cabeça dela girava. Você só pode estar brincando. Mas ele não estava. O olhar dele permaneceu firme, sem qualquer traço de sarcasmo. Você queria explorar algo novo, por que não começar com alguém que você já conhece e confia? Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. A campainha tocou. O sangue de Elan gelou. Ela olhou para a porta e depois para Arlon, a mente em choque. Você realmente convidou a Isolde? Arlon levantou-se devagar, ajeitou a camisa com calma e foi até a porta. Antes de abrir, virou-se para ela com um leve sorriso. Vamos conversar com ela. Afinal, não era isso que você queria? O rosto de Elan ficou pálido. E, naquele momento, pela primeira vez desde o início daquela conversa, Arlon viu algo diferente nos olhos dela e medo. Ele abriu a porta devagar e Isolde entrou. O silêncio na sala era sufocante. Elan permaneceu sentada, imóvel. Sua melhor amiga agora estava ali, na frente dela, mas, em vez da empolgação que suas palavras antes sugeriam, só restou um olhar vazio. Arlon observava as duas. Pegou calmamente mais uma fatia de pizza, como se fosse só mais uma noite comum, mas não era. Elan desviou o olhar, brincando com a taça de vinho sem realmente beber. Isolde, sentindo o clima estranho, hesitou, olhou para os dois tentando entender o que estava acontecendo. Olha, agradeço o convite para jantar com vocês, mas isso está bem estranho, disse, deixando o guardanapo sobre a mesa e se levantando.
Acho melhor eu ir. Arlon olhou para Elan, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa para impedir a amiga de ir embora ou, pelo menos, tentar salvar a situação. Mas Elan ficou em silêncio. Eu te acompanho até a porta, e Arlon ofereceu, levantando-se sem pressa. Caminhou com Isolde, sentindo o peso da noite sobre os ombros. Na porta, Isolde olhou com curiosidade e desconforto. O que foi tudo isso? Ele suspirou. Boa pergunta. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Boa noite, Arlon. Boa noite, Isolde. Ela saiu e ele fechou a porta. Quando se virou, Elan ainda estava à mesa, encarando o vinho como se o líquido pudesse dar as respostas que ela procurava. Arlon cruzou os braços, inclinou a cabeça. Não entendo. Você queria testar nossos limites, e quando tivemos a chance, você recuou. Elan fechou os olhos por um instante antes de finalmente falar, quase num sussurro. Me desculpa por tudo. Foi uma ideia louca, e eu me arrependo. Ele ficou ali, observando-a. Depois de alguns segundos, pegou as chaves do carro na mesa. Desculpa, mas hoje vou sair com uns amigos. Preciso pensar em tudo isso. Elan levantou os olhos para ele, a expressão cheia de emoções que ela mesma não sabia nomear. Arlon deu meio sorriso, se inclinou e beijou sua testa. Não me espere acordada. Saiu, fechando a porta atrás de si. O bar estava escuro, abafado e cheio de conversas baixas. Arlon sentou-se no balcão, pediu um uísque duplo e acendeu um charuto. Inspirou fundo, sentindo a queimação do álcool descendo pela garganta e a fumaça se enrolando nos dedos. Não pensou em nada, ou talvez tenha pensado em tudo. Mas, quando a última gota de uísque se foi e o charuto se apagou no cinzeiro, ele sabia o que precisava fazer. A casa estava silenciosa quando ele voltou. As luzes estavam apagadas, só o luar entrava pelas janelas. Arlon caminhou devagar até ao quarto. Lá, deitada na cama, Elan esperava. Os olhos dela se abriram devagar ao ouvir seus passos. Ele não disse uma palavra. Nem ela. Ele se aproximou, puxou o cobertor e se deitou ao lado dela. O cheiro familiar ainda estava ali, como sempre. E, naquela noite, eles fizeram amor. Sem palavras, sem passado, e apenas pele, calor e a reconexão silenciosa de algo que, apesar de tudo, ainda existia. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!